Boa noite. O programa Conexão 27 deste domingo entrevista o jornalista, o consultor de tendências e o professor Onofre Ribeiro. Vamos tratar aqui de vários assuntos, falar sobre a história, um pouco da história de Mato Grosso, falar sobre a política, temas importantes que serão tratados hoje com o jornalista Onofre Ribeiro. Onofre, obrigado pela sua presença aqui no programa Conexão 27. Muito obrigado, João. O prazer é meu. Paulo também. Muito obrigado. E vai participar da entrevista conosco aqui o jornalista Paulo de Tarso. Onofre, vamos começar essa entrevista aqui no Conexão 27, falando um pouco da história de Mato Grosso. Você chegou aqui no final da década de 70. Cheguei em agosto de 76. Agosto de 76. Um pouquinho antes da divisão do Estado, né? E para muita gente que chegou depois, talvez conheça até muito pouco a história de Mato Grosso recente. Eu queria saber como é que era Mato Grosso no final dos anos 70, quando aqui você chegou, e se havia uma perspectiva, se havia, naquele instante, naquela época, daria para vislumbrar um Mato Grosso com a tendência econômica que nós estamos vivendo hoje. Eu vim para cá, convidado na época pelo governador Garcia Neto, eu morava em Brasília, era jornalista lá, porque estava começando a ficar forte a tendência de separar o sul de Mato Grosso, do norte de Mato Grosso, o que acabou acontecendo em 77 pela lei e a divisão física e política em 79. Você tinha dois Mato Grosso, o sul, que sonhava, que era muito rico, porque lá realmente estava grande pecuária, que era a única fonte da economia de Mato Grosso, e também eles achavam que o futuro lá, eles conseguiriam a divisão mais anos, menos anos, que na verdade começou na década de 30, essa discussão por divisão lá, aqui sempre foi contra. Eles achavam que logo, logo eles seriam um estado e seriam trilhardário, porque eles eram muito ricos, muito poderosos, estava perto de São Paulo, de Minas e do Paraná. Aqui não, aqui era contra a divisão e aqui se vivia de alguns sonhos meio proféticos para a época. Por exemplo, o hino de Mato Grosso de Dom Aquino é muito otimista, vivia-se das profecias de Dom Bosco e se vivia de um sonho que era realmente profético, que já se realizou, de que aqui um dia seria o celeiro do mundo. Então, era um Mato Grosso de sonhos, o sonho do sul e o sonho do norte, eram sonhos diferentes, mas os dois sonhos acabaram se realizando. O do sul não se realizou legal, porque a divisão lá, no fundo, as lideranças políticas de lá, que eram lideranças do Mato Grosso conjunto, né? Eles sonhavam com o poder para eles, era um brinquedo para as lideranças políticas. E brincaram demais, quebraram o brinquedo. Mato Grosso do Sul, que ficou sem dívidas, muito bem preparado de infraestrutura, deve hoje mais de 7 bilhões aos cofres da União. Mato Grosso, que ficou zerado, o asfalto acabava aqui no posto 0 quilômetro, para cima não tinha nada. Mato Grosso é essa potência que é hoje, realmente é o celeiro do mundo, e deve 5 bilhões. Então lá eles quebraram. Então o sonho realizou-se aqui mais do que lá. Onofre, naquela época nós tínhamos, só para quem está nos assistindo e não conhece, nós tínhamos mais ou menos quantos municípios naquela época, antes da divisão? Eram 38 em Mato 38. Grosso. Hoje nós Mato Grosso acabava aqui em 141, Diamantino. 141. E Mato Grosso do Sul tinha 56. Eram 76. Mato Grosso do Sul tinha 56 e aqui na Mato Grosso do Sul nós tínhamos 38 aqui e 56 lá. Quer dizer, naquela época a aposta maior era que Mato Grosso do Sul, no caso da divisão, daria mais certo que o lá nosso. Tinha geração de energia elétrica, lá tinha rodovias muito melhores do que aqui, estava pertinho de São Paulo, pertinho de Minas, quer dizer, perto dos... Lá já tinha uma agricultura de uma agricultura muito boa na região da Grande Dourados. Ferrovia, né? E aqui não tinha nada. Naquele sonho da divisão, só que quando eu cheguei, o governo federal estava... Embora a divisão fosse mantida em segredo pelo governo federal, ele negava o tempo todo, embora estivesse trabalhando nele, ele entupiu as duas regiões de dinheiro para investimentos para preparar para a divisão. Onofre, a gente sabe que até 1990 o Estado o Estado de Mato Grosso vivia da pecuária pantaneira e principalmente do serviço público. Isso. Com o evento do agronegócio, com o grande surgimento do agronegócio, ou seja,
daquelas ideias que realmente vieram dar certo. O que mudou e como é que você enxerga o estado de Mato Grosso agora? Olha, eu vou contar um pequeno episódio que define aquele Mato Grosso. Acho que define, responde as perguntas objetivamente. Quando eu mudei de Brasília para cá, eu tinha 3 filhos, minha mulher morava em Brasília com as 3 crianças e eu também, e por causa de problema de escola, eu vim antes deles. Eu tinha um carro, um Corcel, e eu ia e voltava a cada 15 dias para ver a família. Esse asfalto Cuiabá, Rondonópolis, Goiânia era novinho. Eu ia fazer 2 vezes ao mês de carro. Eu ia na sexta-feira à noite e voltava domingo à noite. Tinha 30 anos, você não tem problema nenhum. Hoje eu já não enxergo o suficiente para fazer isso, né? Mas entre Goiânia e Cuiabá, que são 900 quilômetros exatos, eu cruzava com 2 carretas na ida, 2 na volta, aproximadamente. E olha lá, né? E olha lá. Hoje, entre Cuiabá e Rondonópolis, 37 anos depois, circulam 10 mil carretas. Então, a diferença daquele Mato Grosso de 76, quando eu cheguei, para o Mato Grosso 2012, se mede em 9.998 carretas. A distância razoável, né? A distância razoável. Por que não tinha carreta? Porque não tinham que trazer e não tinham que levar. E o que nós podemos esperar, Onofre, do Mato Grosso para as próximas décadas? O que você, como um pensador, uma pessoa que está sempre dioturnamente pesquisando, estudando e vendo os acontecimentos, pode imaginar para Mato Grosso daqui a mais ou menos 2 ou 3 décadas? Paulo, me apavora o que está vindo aí, não pelo que está vindo, que é monstruoso, mas pelo despreparo nosso de lidar com o que está vindo. Sabe, imagina você atravessando uma pontezinha de madeira num córrego e está vindo uma enchente monstruosa lá da serra. Vai te levar. E você vai morrer afogado. E a sua pontezinha vai embora. Nunca mais ninguém vai achar a tábua dela, né? É o que está acontecendo. Se você olhar os Estados Unidos, a Europa, eles estão com problemas econômicos e financeiros muito sérios. Eles têm uma agricultura e uma pecuária que subsiste de subsídios federais, de ajudas federais. Aqui nós não temos isso e somos muito profissionais nisso. Você tem o Oriente Médio, nessa crise toda que está vendo uma remodelação do Oriente Médio. Você tem a China entrando na primeira crise da história dela, depois dessa fase da China nova. A discussão de salários, questão ambiental, eles vão ter que passar a investir internamente em salários, em tecnologia. Isso vai diminuir a margem deles de vender produto de graça para o mundo e dominar o mundo. Então, você tem o Japão em crise, endividado. Quer dizer, a produção de comida barata lá, para eles, para o povo, mais cara para o governo, porque ela é bancada com impostos, né? Subsídio pago pelos impostos, isso está acabando mesmo. Fora problemas climáticos que estão mais rigorosos lá do que aqui. Então, qual é a tendência? A tendência é que as grandes empresas que lidam com agronegócio, agroindústria lá, comecem a olhar para cá. Porque aqui tem estabilidade climática, tem tecnologia, tem áreas de produção e de expansão da produção. O Centro-Oeste, Mato Grosso em particular, porque nós aqui temos uma tecnologia mais objetiva. Aí você tem as descobertas minerais, que até então eram muito vigiadas, agora estão sendo liberalizadas. Eu fiquei sabendo, essa semana, a Coreia está com um monte de investimentos aqui, buscando loucamente para investir aqui em mineração, mas em larga escala, porque ela tem uma baita de uma indústria e importa tudo de fora. A China está interessadíssima em fazer essas ferrovias que o governo nosso não faz por incompetência e por corrupção. A China quer fazer aqui, a Coreia quer fazer a ferrovia aqui. Outro dia eu dei uma palestra na Federação das Indústrias para empresários coreanos. Gente pequena, Hyundai e Samsung, por exemplo. Então, eles estão buscando, e é aqui. E há um interesse mundial muito grande aqui. Você sabe que o governo de Mato Grosso não tem uma secretaria de estratégia? Chega lá, fica lá um burocrata atrás de uma mesa, despreparado, coitado. Aí chega lá um grupo de empresários, agenda, para ele atender a moça do cafezinho, ou atender os empresários do mesmo tamanho, porque ele não tem competência para atender nenhum dos dois. É o burocrata profissional do serviço público, incompetente e descompromissado. Fica lá sentado. Aí chega lá um cara da Hyundai, para ele, Hyundai, é tudo uma coisa só, ele não tem noção do que está acontecendo. E dá uma resposta evasiva, ele não está sabendo o tamanho da enchente que está vindo na pontezinha. Então eu fico pensando que nos próximos 10 anos, a posição de Mato Grosso vai ser uma posição de liderança no mundo. Dentro do Brasil, é o Brasil novo, cara.
É o Brasil novo. E nós não temos, o governo federal não tem ninguém preparado para entender isso. A burocracia federal é uma desgraça de ruim. A burocracia estadual é uma desgraça de ruim. Não tem ninguém no que deveria preparar isso, porque nós estamos entregando a noiva de graça para o bandido. Esperamos tantos anos, Dom Aquino, Dom Bosco, esse pessoal do antigo Mato Grosso ficou 200 anos aqui no isolamento, sofrido, e aguentaram a fronteira oeste. Os portugueses que aguentaram a fronteira oeste para os espanhóis não tomarem, né? Avançaram além do Tratado de Tordesilhas, quer dizer, um povo heróico. E nós estamos ficando de boca aberta e a invasão está chegando tão grande e nós vamos de boca aberta. Sabe? Boca aberta, e não vai acontecer nada. Isso me remonta a uma outra pergunta, Jaime. Meu caro Onofre, que você escreveu uma vez, você escreveu em um dos seus artigos, e eu tenho a honra de lê-los todos, que você ouviu do ex-prefeito Roberto França uma frase que você alega, que ele diz assim: existe um grande boqueirão. Existe um grande boqueirão. Na política de Mato Grosso. Existe um grande e você, boqueirão. com 40 anos de jornalismo, já absolutamente escaldado em tudo e sabendo o que pode acontecer, eu pergunto: existe? Um boqueirão político? É. Existe. Existe, e lá atrás, quando eu cheguei, Mato Grosso tinha, para ser bem breve, 3 senadores que eram do Mato Grosso do Sul, 3 grandes lideranças econômicas, políticas e financeiras. Os deputados federais do Sul eram 4 do Sul, 4 do Norte. A coisa era mais ou menos assim. Dos 4 do Sul, 2 eram muito ricos. Do Norte, nós tínhamos o governador, que era uma grande liderança do Norte, que era o Garcia Neto, e cercado por grandes lideranças do lado dele. Essas lideranças acabaram todas. Houve um momento que o Júlio Campos, Jaime, Jonas, Dante e Bezerra eram as lideranças. Bezerra não representa nada, o Júlio representa muito pouco, o Jaime representa muito pouco, o Dante morreu. Então, nós não temos mais lideranças daquele estilo, lideranças capazes de mobilizar ideais. O papel de liderança é mobilizar ideias, não fazer negócio de bastidor, pegar dinheiro, comprar voto. Isso não é liderança, isso é safadeza. Não falta hoje no mercado. Então, você tem hoje, o que você tem de lideranças hoje? Realmente construídas, novas o suficiente para não terem sido testadas ao ponto de você dizer que elas sejam capazes de mover ideais. Você tem Blairo Maggi e Pedro Táxi. Só. Sem perspectivas novas. Então, o que muda, você me pergunta? Um Estado com esse potencial que nós acabamos de falar na pergunta anterior... Esses seriam aquele burocrata que está atrás da mesa, isso, que está despreparado para resolver tamanha volume de... Ele não compreende essa dinâmica nova. Então, qual é o novo tipo de líder que tem que vir aí para Mato Grosso, e o país inteiro, mas aqui em particular? Como também já não cabe mais aqueles líderes, como foi Ulisses Guimarães, líder vertical, Brizola, Jânio, Juscelino, Getúlio, Garcia Neto, Júlio Campos, Dante, Bezerra, não cabe aquele líder que manda na multidão. Agora o líder é horizontal. A política tem que se fazer em rede, articulação entre pessoas. Então eu tenho que mobilizar muito mais hoje as pessoas, eu tenho que convencê-las de uma coisa chamada causa. Nós temos uma causa fantástica, mas os homens que deveriam entender não entendem essa causa. Na Assembleia ninguém entende essa causa, porque lá é uma causa que estão cuidando muito de certos negócios, o Judiciário está morto, o Ministério Público está morto, o Tribunal de Contas está morto, as universidades morreram. Então quem é que está pensando esse tsunami que está vindo aí? Ninguém. Então espera-se que nessa eleição de Cuiabá, que renovou 75% da Câmara, e se elegeu um prefeito jovem, a gente espera que comece a nascer, a partir daí, um tipo de líderes políticos mais de Facebook, mais que sejam capazes de mobilizar as pessoas para causas, para essas causas assim. Então, na verdade, a gente pode dizer o seguinte: você me perguntaria, mas então é o fim? Não, não é o fim, é uma mudança, é uma transição. E toda transição é cara, dói. Né? Vamos falar um pouco da história, até para que as pessoas entendam esse momento, que nós falamos muito da questão econômica e tocamos em algum aspecto político. Sim. Vamos voltar ainda na história recente da política de Mato Grosso, até para que o telespectador possa entender.
Falando rapidamente, Sim. nós tivemos da divisão para cá, salvo engano, 7 governadores, tirando os vice, né? Frederico, Jaime Bezerra, Dante, Jaime, Dante, Blairo e Silval. 7. Né? Vamos pegar um por um aqui rapidamente, já que não são muitos, são Sim. 7, para que a gente possa ver no campo político se houve pelo menos uma evolução da evolução que nós estamos compactuando na questão econômica. Vamos pegar o Frederico Campos, foi o primeiro governador após a divisão do Estado. Foi ainda nomeado, não era eleição Ele não foi eleito direta, né? Ele foi um indicado. gerente que implantou a divisão, que era um projeto só. Projeto só, ponto. Não teve atribuição política nenhuma. Nenhuma. Júlio Campos. Júlio Campos era muito jovem, 36 anos na época. Esse é o chamado animal político, né, que pensa política 24 horas por dia. Mas ele teve uma ousadia monstruosa de preparar o Estado para o futuro. Pegou dinheiro estrangeiro, que naquele tempo era fácil, pegou empréstimos, asfaltou um monte de rodovia importante, Cuiabá, Alta Floresta, Alapoaraguaia, fez um trabalho muito importante. Esse foi realmente político. Entregou o governo para o Carlos Bezerra, que chegou, o PMDB chega no governo à esquerda, nós estamos ainda em regime militar em 86, o Bezerra chega, começa a governar em 87, trazendo uma carga muito grande de demandas sociais, que o MDB, na época, que era o Movimento Democrático Brasileiro, oposição ao regime militar, ele cultivou a expectativa de milhões de mudanças sociais, mas a capacidade de gestão zero, por inexperiência. Chegou no governo, foi um governo de extremo conflito, não realizou o que tinha pensado e não fez nada além do que foi possível. Um Estado com pouco dinheiro e tal. Foi um governo desastroso. Na sequência tivemos o Jaime Campos, um governo desastroso, que não foi nem gerente nem político. Aí vem o Dante, que era outro homem de esquerda, um ícone da esquerda, né? E o Dante chegou no primeiro momento, ele chegou no palácio, sentou, ele descobriu que o Estado, para cada R$1 que arrecadava no ICMS, nos impostos todos da Receita do Estado, para cada R$1 que entrava, devia 3. Então, ele percebeu que não tinha como governar, entrou em depressão e sumiu, inventaram uma úlcera, o Antero, que era chefe da Casa Civil, Antero Pai de Barro, inventou uma úlcera para o Dante, e o Dante sumiu para o Chile. Primeiro ano de mandato, ele Primeiros sumiu, meses de mandato. Entrou o Márcio Lacerda como vice-governador, o Márcio político, o Márcio é um diplomata. Ele conseguiu, Márcio Lacerda, ele conseguiu acomodar as coisas. E o Dante, quando voltou, teve que encarar duas coisas. Ele era do PDT, se lembra? PDT do Brizola poderoso, governador do Rio e tal. O Dante teve que se submeter e se filiar ao PSDB do Fernando Henrique Cardoso, com a promessa do Fernando Henrique Cardoso negociar as dívidas do Estado, resolver o problema da SEMAR, tal. E desde que o Dante fizesse uma reforma fiscal no Estado. E o Dante fez, teve que fazer a contragosto, que era tudo contrário ao discurso dele, da vida inteira dele, né? Que ele era um homem de esquerda. Privatização. Tudo, ele era um homem de esquerda, e esquerda é Estado. Né? Ele fechou o Vemate, vendeu a Semate, municipalizou a Sanemate, fechou a companhia de armazenamento, fechou a companhia de habitação, e demitiu 10 mil funcionários públicos sem concurso, para poder o Estado conseguir arrecadar R$1, pagar R$1. E o governo federal adiantou uma fortuna, 3 bilhões, para ele pagar as rescisões trabalhistas desse pessoal que foi demitido e tal, mas o dinheiro que entrou da venda da Semate e tal, equilibrou as contas do Estado. E aí o Estado adquiriu uma plataforma para crescer. Tanto é que o Dante visitou o mundo inteiro, o país inteiro, com aquele programa Mato Grosso, é hora de investir. Eram umas conferências chamando as pessoas a investir aqui. Bom, mas o Dante, o segundo governo dele, o segundo governo são sempre muito problemáticos. Ele já estava cansado e o desgaste daquele primeiro momento, do primeiro mandato, da demissão, e Cuiabá não perdoa. Cuiabá é um lugar curioso. A gente pensa que a pessoal não é politizado, é politizado, vingativo e cruel. Pegou o Dante, derrubou o Antero, que era o candidato a governador. O Dante era candidato a senador, né? Perdeu feiamente e tal. Jogou-se o Dante no lixo. Isso é da política. Isso aí aí, com o Blairo veio uma nova fase política. Com o Blairo aparece, aí o agronegócio, né? Que o Paulo levantou lá atrás, apareceu. O econômico junta com o político. Junta com o político. Mas o Blairo chegou no primeiro momento, ele abandonou, você lembra que ele jogou no lixo o Jaime, que tentou engatar nele como sendo responsável pela aliança, pela eleição dele, jogou o Jaime no lixo, jogou o Roberto França no lixo, jogou o Júlio Campos no lixo, jogou o Jonas Pinheiro, jogou tudo, e governou ele e o pagou.
E ele conseguiu o primeiro mandato, isso ignorou o RIV, ignorou a Assembleia, bancava a Assembleia. Quanto é que vocês querem para não me encher o saco? Está aqui, paga e não me enche o saco. Ah, o Judiciário, quanto é que vocês querem para não me encher o saco? Está aqui, não me enche o saco. E governou assim. Mas isso não é sustentável como instituição. No segundo mandato, ele se reelegeu, mas aí teve que fazer concessões de negociação na reeleição, aí o segundo governo dele é medíocre. Aí nós temos o governo do Silvio Barbosa. A avaliação do primeiro governo, desculpe, professor, É a avaliação do primeiro ótimo. governo do Blairo. O Blairo realmente Renovador. abraça o futuro? Isso, ele é inovador, renovador, mexeu na gestão, mostrou que a gestão pode ser dinâmica, que não precisa ter roubalheira para as coisas andarem. E fez aquele programa que chama de PPP Caboclo, que é essas parcerias aí, né? Pegou o FETAB que o Dante criou, que é uma arrecadação sobre óleo diesel, madeira e venda de gado. O FETAB dá uns 300 milhões por ano, asfaltou 2.000 quilômetros de estrada em municípios, ligando A com B e tal, sobretudo nas áreas de produção, deu uma dinâmica ao Estado, dinamizou a gestão. Aí nós viemos agora para o Silvio Barbosa, né? Que é um governo que, se não tivesse ao Copa do Mundo, estava morto e morrido. Estamos chegando ao final do programa, agradeço a sua participação aqui no Conexão 27, entrevista muito boa, agradável, né, nesse domingo. Agradeço também a participação do jornalista Paulo de Tarso. Estamos chegando ao final de mais um programa, tenham todos um ótimo final de domingo e um ótimo começo de semana. Tchau.